para não... Olá, turma do segundo ano, espero que vocês estejam bem, não é? Vamos continuar nossos assuntos. Aqui eu cobrarei na prova da terceira unidade o conto e a crônica. E a fábula e romance eu cobro para vocês na quarta unidade, tá bom? Então, é iniciar também o resto do assunto da terceira unidade com o início da quarta unidade, certo? Então, vamos aqui para nossa tipologia textual. Nós vimos nos vídeos anteriores o início de tipologia descritiva. Nós vimos alguns gêneros que se enquadram na descrição. Agora, nós vamos ver os principais gêneros que são cobrados, não é? Nos vestibulares, enfim. As tipologias narrativas, vou abordar com vocês 4. O conto, a crônica, o romance e a fábula, certo? Na aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos para a definição, certo? É o conjunto de enunciados, né? De estrutura bem definida e com características preponderantes. Temos as propriedades do vocabulário, né? Que é as relações lógicas, tempos verbais e as construções frasais. Aí nós temos texto narrativo, que relata uma história real, não é? Ou fictícia, personagens que atuam em um tempo, em um espaço. A narração é feita por um narrador, não é? Aí nós temos os tipos de narrador, o personagem, né? O narrador observador e o narrador onisciente. Temos a estrutura desse texto narrativo, que é a apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, e os elementos do texto narrativo, não é? Narração, enredo, personagem, tempo e espaço. Vamos para o conto. O conto é um texto narrativo, né? O texto narrativo é aquele que é escrito em prosa ou em verso, que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço, tempo, né? Em que intervêm os personagens. O conto é uma narrativa literária, geralmente curta, né? Com economia de meios, como tempo, espaço e personagens, enfocado na célula climática ou no conflito único, certo? Qual é a estrutura do conto? Nós temos, tradicionalmente, a estrutura se divide em introdução, complicação e o conflito, não é? A introdução, a descrição do espaço, dos personagens, né? A complicação é os fatos que colocarão o personagem, né, numa situação nova, não é? Fora do seu conforto habitual. O conflito é o desenvolvimento dessa situação que faz com que o personagem principal ele fique em uma situação, né, conflituosa. O clímax é o momento de maior intensidade dramática, não é? É aquele momento em que, nossa, não tem como escapar, tem que resolver ali. No qual é impossível prolongar o conflito. O epílogo é a solução final do conto, com prêmio ou castigo, isto é, vitória ou derrota, né, do personagem. Aí depois nós temos, modernamente, a estrutura do conto não é seguida tão fielmente, né? Pode ocorrer inversões na ordem de suas partes, por omissões de algumas delas, né? Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitida com seus elementos distribuídos ao longo do texto, e a preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início repetindo sem aviso. Nós temos a linguagem, né? O conto é construído com uma linguagem objetiva, direta, privilegiando as ações. O conto pode, né, ainda ter a preponderância das reflexões do narrador, não é? Levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que as ações, né, no texto. Na verdade, assim, o conto ele é mais reflexivo, não é? Curto, não é? Reflexivo, não é? Tem esses elementos,
né, na construção dele, a apresentação, desenvolvimento, né, o clímax, a solução, não é? A evidência de que o personagem fica em conflito, não é? Diante de uma questão moral, ética, não é? E há essa reflexão maior, né, no conto. Por que ele se enquadra na narração? Porque ele tem os diálogos, né? Tem essa dinâmica, não é, dessa movimentação, né? Por isso que entra na narração. O narrador é um ser fictício, né? Produzido pelo autor para que conte essa história. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, certo? A personagem, de acordo com sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser protagonista, antagonista ou figurante, né? O protagonista é o personagem principal, geralmente é aquele com que o leitor tem empatia, né? Tem mais uma relação de querer protegê-lo, né? Isto é, a vida do personagem é o núcleo do enredo. O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realização dos objetivos do protagonista. O figurante é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mas secundário na trama. As personagens podem ainda ser classificadas como planas, redondas, dependendo de sua riqueza psicológica. Não é? A personagem redonda é aquela que pode surpreender o leitor, mudar de ideia, mudar de atitude, por estar sujeita a contradições. A personagem plana é psicologicamente pouco desenvolvida e, em geral, não surpreende o leitor. Mesmo quando existe um ser real em quem o narrador se baseia, a personagem literária é uma entidade ficcional. Vamos ver aqui, relevo e concessão, né? Principal, secundária, figurante, moderada, plana e personagem tipo. A principal é desenhada um papel fundamental, sendo o protagonista dessa ação. A secundária detém um papel de menor relevo. Figurante assume um papel irrelevante no desenrolar dos acontecimentos, assumindo a função de ilustrar o espaço social, profissional e ideológico, certo? A moderada possui densidade psicológica, podendo o seu comportamento sofrer alterações ao longo da ação. O seu comportamento mantém-se ao longo da ação sendo previsível. E o personagem tipo representa uma estrutura, representa um estatuto social, cultural, econômico, esse complexo, né? Profissional, com qualidades e defeitos que são associados. A caracterização, né, física, psicológica, né, física, traços físicos, vestuários, também pode apresentar no conto. Psicológica, comportamento, caráter, maneira de ser. Figurante, assume um papel irrelevante para o desenrolar dos acontecimentos, assumindo a ação de ilustrar um espaço social, profissional, ideológico, etc. Nós temos a direta, né, esses processos de caracterização, os traços são apresentados explicitamente pela própria personagem ou outros personagens pelo narrador. A indireta, as características são deduzidas a partir do comportamento e das atitudes das personagens, certo? O conto e o tempo. Bem, o tempo histórico, o ano, o século, né, em que se passa, né? Pode ser marcada por questões de inverno, verão, outono, né? Indicar as estações do ano. Não interfere na extensão do conto, né? Pois qualquer que seja a dimensão de tempo real, ela se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar ao seu tempo. Um único minuto pode estender-se por várias páginas, né? Ou o ano inteiro pode estar contido em um só parágrafo. Então é relativo, né? O conto e o tempo, né? No discurso, relaciona-se com a maneira como o narrador apresenta os acontecimentos, podendo fazer um recuo, né? ou um avanço.
Histórico consiste na época do período histórico, né, no desenrolar desses acontecimentos. Cronológico, quando ele indica essa duração de ação, de ordem cronológica, né, marcas objetivas de passagem das horas, de dias, de semana, de meses, né, de anos, etc. O físico pode ser exterior ou interior, né, e consiste do local onde se desenrolam esses acontecimentos. O social, no ambiente, né, social, o qual as personagens vão se desenvolver. É o conjunto de ações praticadas pelas personagens em busca de um objetivo ou para impedir que algum objetivo seja alcançado, né? Geralmente vocês percebem, né, o mocinho e o vilão, né? Nessa história, não é de que há sempre o vilão querendo impedir que o mocinho seja feliz, que o mocinho fique rico, que o mocinho consiga o melhor, não é? Não é nem a questão também dessa de uma melhor ascensão, não é? Mas o vilão, na verdade, quer barrar a felicidade, né, do outro, né? Pode ser qualquer situação. Então há no conto uma reflexão, né, perante a essa situação, né? A estrutura, como nós já vimos no início, né, temos aí introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A situação inicial que nos dá a conhecer as personagens e a ação, né? No desenvolvimento, desenrolar dos acontecimentos, constituído pelo conjunto de peripécias e pelo ponto culminante, conclusão. Parte final em que se dá a conhecer o desenlace da ação. Vamos para a crônica, certo? Ela é curta também, descreve fatos da vida cotidiana. Ela pode ser humorística, crítica, satírico, irônica, possui personagens comuns. Segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens, é uma linguagem simples. A narrativa em primeira ou terceira, quase sempre como quem conta um caso, certo? Aí vocês se pesquisarem, vocês vão ver e encontrar vários contos, né? Nesse estilo. Humorístico, crítico, não é? Satírico, não é? Jornalístico, né? Falando de futebol, né? Falando sobre algum fato, né? Do cotidiano que às vezes se repete, né? Olha, aqui temos um pequeno conto. Um biquíni novo? É, pai. Você comprou no ano passado. Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14, esse ano tem 15, não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem. Está bem. Toma o dinheiro e compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também. Aquele pai também não entendia nada. Aquele pai também não entendia nada. Então vamos para a crônica. A palavra crônica, não é? Em origem associada à palavra grego cronos, que significa tempo, não é? Quer dizer relacionado ao tempo, justificando o nome do gênero que escreviam. Os primeiros cronistas relatavam principalmente aqueles acontecimentos históricos relacionados a pessoas mais importantes, como reis, imperadores, generais, etc. A crônica contemporânea é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta, né? Essa é a parte histórica, né, da crônica. A partir dessa época, os cronistas, além de fazer um relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, também passaram a registrar a vida social, a políticos, costumes e o cotidiano do seu tempo, publicando seus escritos em revistas, jornais e folhetins. Ou seja, de um modo geral, importantes escritores começam a usar as crônicas para registrar, de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos de sua época, publicando-as em veículos de grande circulação. Ao escrever as crônicas,
contemporâneas, os cronistas organizam sua narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. Em tom intimista, ao narrar, inserem em seu texto trechos de diálogos recheados com expressões cotidianas, escrevendo como quem conversa com seus leitores, como se estivessem muito próximos. Os autores se envolvem com reflexões sobre a vida social, política e econômica, por vezes de forma humorística, outras de modo mais sério, outras com jeito poético e mágico, que indica o pertencimento do gênero à literatura. Assim, uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla aspecto da escrita com o aspecto da oralidade, quando você percebe o diálogo entre as personagens presentes na crônica. Vamos para a fábula. A fábula é, né, de modo, né, tradicional, oral, né? Ela representa as questões morais, né? E eu utilizo algumas informações, né, interessantes para a fábula. Não quero mencionar nome de alguém importante, então eu tento associar alguma característica do reino animal, né, ali na fábula. Portugal teve grande valor, né, tradição oral. A fábula tem duas características principais, né? Tem a lição moral, né? O leitor, o ouvinte da fábula pode encontrar esta lição nas situações contadas da história ou pode encontrá-la escrita ou dita diretamente, né? A máxima de um provérbio. Exemplos de provérbios, né? Nós temos: a união faz a força, as águas passadas amovem moinhos, a necessidade aguça o engenho. Quase todos os povos do mundo criaram fábulas, né? Atribuindo características humanas a animais e a outros seres. Por isso, essas histórias fazem parte da sabedoria popular. Eram contadas fábulas na antiga Suméria, no Egito, na tradição do povo hebreu. Índios da América. Pensa-se que existiu na Grécia Antiga um fabulista chamado Esopo, né? E nós temos vários textos dele, não é? De Esopo. As histórias como o leão e o rato, a tartaruga e a lebre, a raposa e o corvo, não é? Na Índia, ainda antes de Cristo, havia uma coleção de fábulas chamada Pachatatra, né? Que mais tarde foi reinventada pelos árabes. Nessa obra, várias histórias protagonizadas por animais pretendiam transmitir a sabedoria de vida de 3 jovens príncipes. Todas essas fábulas foram viajando através do tempo e das diferentes culturas, né, sendo reinterpretadas e servindo de inspiração a muitas outras histórias. Vamos lá. O fabulista francês Jean de La Fontaine, né, que viveu no século XVII, contou mais de 200 fábulas em verso. Criador da fábula moderna, serviu-se desse tipo de histórias para descrever e criticar a sociedade de seu tempo. Então, a fábula é, assim, uma forma narrativa muito antiga que continua a despertar a curiosidade de muitos leitores. A fábula, né? A palavra fábula tem origem do latim, significa relato, história, e ao longo do tempo também adquiriu o significado de história imaginativa inverossímil. Vamos para o nosso próximo, que é romance, gênero textual romance, certo? Romance, como vocês percebem, ele é mais longo, né? Ele tem episódios, ele tem capítulos, né? Ele tem uma narrativa mais densa, é mais duradoura. Então vamos lá para o gênero romance. Qual o significado do romance no dicionário? Cada uma das variedades surgidas na evolução do latim, falado pelos populares que ocupavam as diversas regiões da România e que se constituiu da fase preliminar de uma língua românica, né? Língua românica, por oposição ao latim românico, né? Tem descrição longa das
ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para o plano artístico. Folheto impresso de mais de 6 páginas, especialmente os assuntos amorosos. O vocabulário. A palavra romance pode ter surgido do vocabulário de língua provençal, que por vezes deriva de forma latim, romance, né, e pode ser mais convincente, que designava qualquer obra escrita em romanço, né, que é a língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos, e que já se diferenciava do latine, loque, falar latino, né? Destas hipóteses apresentadas vinha o termo primitivo romanço, que passou a rotular obras de cunho popular e folclórico. E como estas eram de caráter predominantemente imaginativo e fantasista, o termo servia para caracterizar essas narrativas, não é? Então, tanto em prosa como em verso, daí o caráter ficcional do romance, não é? Daí o romance ter esse caráter, né? De romance, né? Fica no plano imaginativo, né? Ou é muito imaginativo, né? Nessa situação do romance mesmo entre as pessoas. Antecessores históricos, né? Nós temos 1808, da independência política, a chegada, né? É um livro, né, que narra os fatos históricos da vida da família real, né? 1822, independência do Brasil, e 1830, os romances estrangeiros se popularizaram pela cidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá, romance. É a prosa, mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirados em fatos reais, né? Em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos da crítica social. O gênero textual romance característica. O romance caracteriza-se por ser de uma narrativa longa, com muitos personagens, né? O espaço variado, de tempo ilimitado, vários conflitos e enredo complexo, né? Pode-se perceber já que é uma elaboração mais complexa, né? Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiografia, não é? Imaginária. Em grande parte dos romances do século XIX, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões, né, sobre os acontecimentos dos personagens. Ele deixa claro qual é sua opinião, né, sobre o determinado personagem, acontecimento, né? Vamos para as características. A estrutura desse tipo de narrativa, prosa e ficção, é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas se desencadeiam durante a narração da história principal. É uma sequência temporal, né? Nós vamos perceber que temos mais de um personagem que corre atrás de algo, não é? Que tem sonhos, que tem desejos, não é? Então, o romance é bem mais numa história, né? Tratando-se ali da leitura, você percebe que o ganho é bem maior. Abandono da métrica, né? Uso da linguagem coloquial e ausência de modelos preconcebidos. Narrativa de fácil compreensão e temas corriqueiros. Talvez o fator mais importante seja a busca de verossimilhança, ou seja, parecer um pouco com a realidade. Os personagens menos fictícios e vivendo situações inventadas, então, o contexto histórico e as características e as circunstâncias são reais, não é? Você pode, por exemplo, o romance de Lima Barreto. Você percebe que tem ali alguns fatos que são da época histórica, né? Histórica da época. Então, agregada ali também à história, à narrativa, né, do romance. Os personagens menos fictícios, né, o autor fornece uma sólida e consistente descrição dos múltiplos aspectos da existência humana.
O romance no Brasil. Os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto de jovem da corte. Eles eram trazidos principalmente do francês e publicados em jornais e na forma de folhetim. No romance no Brasil, no final do século, que o romance sofreu o seu maior impulso em resposta ao gosto de um público crescentemente burguês, né, cada vez mais alfabetizado e majoritariamente feminino, né, que apreciava a fruição das experiências sentimentais, individuais e os quadros realistas dos costumes da época. Aí vamos para os folhetins, o que são, né? O romance de folhetim ou folhetim, romance de aventura, cheio de surpresa e percalços, né? Surgiu na França no início do século, junto ao nascimento da imprensa, né? Foi importado para o Brasil logo depois, fazendo enorme sucesso. Na segunda metade do século, principalmente entre as mulheres, eram publicados em episódios em jornais da capital do Império e jornais do interior. Em espaços destinados a entretenimento, como a novela da TV, por esse motivo, as novelas também são conhecidas como folhetins. Bem, turma, chegamos ao final de mais uma videoaula, né? Tratamos sobre a tipologia textual narrativa e vimos os principais gêneros nessa tipologia: conto, crônica, fábula e romance, né? Como eu já informei, o conto e a crônica eu vou abordar nessa terceira unidade e a fábula e romance eu deixo para a quarta. Teremos ainda mais algumas aulas antes da nossa quarta unidade e teremos a nossa terceira unidade também, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só enviar e até a nossa próxima videoaula.